Muito cuidado na hora de fazer a sua recomendação de adubação fosfatada. Muito cuidado na hora de escolher qual fertilizante fosfatado que você vai utilizar. A maioria das pessoas tem a mania de, na hora de escolher o fertilizante fosfatado, só verificar duas informações: o preço e a porcentagem de P2O5. E acredite, esses dois pontos são importantes, mas ainda tem um terceiro ponto que é ainda mais importante que esses outros dois. E eu vou te ajudar a resolver esse problema nesse vídeo, tá? Vamos lá então. Imagina que você chega na loja para comprar um adubo fosfatado, ou talvez você é técnico, agrônomo, vai fazer algum tipo de recomendação, ou você é produtor e quer chegar lá e comprar um fertilizante fosfatado. Você chega lá, você tem a opção de dois fertilizantes. Vou colocar o fertilizante 1 e o fertilizante 2. O fertilizante 1, ele tem 20%, vou colocar 20% de P2O5. Você olhou a garantia dele, tem 20% de P2O5. E o fertilizante 2 tem 17% de P2O5, tá? Duas condições. Esse fertilizante 1, 20%, isso aqui é só simbólico, ele custa R$100, tá? R$100 é o preço desse fertilizante. E o 2, que tem 17%, vai custar aqui R$250. Caramba! Aí você deve estar pensando assim, poxa, mas como assim? Tem um fertilizante aqui que ele tem 20% e é mais barato que o que tem 17% de P2O5? Olha, isso daqui pode acontecer. E esse é um dos pontos que a galera erra na hora de se fazer essa recomendação. Não vou dizer que isso é um erro, mas eu vou dizer que você está perdendo dinheiro e às vezes não está colocando a quantidade de fósforo que a planta precisa. Deixa eu te contar uma coisa, eu não sei se você sabe, mas cerca de 80% do P2O5 que você coloca no solo não é absorvido pelas plantas, ele é fixado no solo. Cerca de 20% apenas é aproveitado. Então eu preciso melhorar cada vez mais esse aproveitamento. É lógico que tem outras condições muito importantes, como o pH do solo, as características, não vamos falar disso hoje. Inclusive nós já falamos sobre isso, né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu preciso fazer com que o meu fertilizante seja o mais aproveitado possível, para que eu esteja ganhando em fósforo e ganhando em questão financeira também. Agora vamos lá, o que pode estar diferente nesses dois fertilizantes? Eu tenho aqui o preço e tenho aqui a porcentagem de P2O5. O que pode mudar aqui é a solubilidade. A solubilidade é o ponto mais importante que você tem que verificar no fertilizante fosfatado. Então, bem possível que esse fertilizante ele tenha uma solubilidade bem mais alta. Isso quer dizer que ele vai ser muito mais aproveitado que esse fertilizante. Como assim? Apesar do que a planta precisa é o P2O5, o que ela vai absorver no solo é o H2PO4 menos. Ou seja, esse fertilizante tem que disponibilizar H2PO4-, e ele vai fazer isso quando em contato com a água. Então, quando esse fertilizante entrar em contato com a água, ele vai passar por um processo de solubilização. Essa solubilidade desse fertilizante é o que vai dizer quanto de H2PO4- vai estar disponível para a planta, ou pelo menos disponível no solo. Então isso que é o importante, não é apenas a porcentagem de P2O5, e sim a sua maior solubilidade. Então não adianta o fertilizante ter 20% e ele ser muito pouco solúvel. Às vezes você pega lá um fertilizante, isso acontece muito com os fosfatos naturais, eles têm lá uma porcentagem até 15, 16, depende do fosfato natural. Eu vou falar um pouquinho sobre ele nesses vídeos. Só que a solubilidade dele é quase zero. Então eu não tenho liberação de fósforo para as plantas, ou a liberação é muito lenta. Essa solubilidade, essa liberação é muito lenta. Então eu preciso verificar qual a solubilidade do meu fertilizante para saber então se ele vai liberar H2PO4- para minha planta. Agora você deve estar pensando assim, mas como que eu vou saber disso? Bom, isso aí você vai ter que verificar nas garantias do fertilizante. E eu vou te ensinar a fazer isso agora. Para isso, vamos lá para a tela do meu computador, que agora eu vou te mostrar como que você verifica essa informação. Então veja bem, eu preparei aqui alguns fertilizantes fosfatados simples, e as suas garantias mínimas aí de acordo com o Ministério da Agricultura, para a gente poder verificar aqui algumas informações importantes. O que eu tenho que verificar em questão de solubilidade para saber aí como que vai ser a liberação do meu fósforo. Então tem aqui o superfosfato simples, o triplo, o DAP, que é o fosfato diamônico, e o fosfato monoamônico, que é o MAP, esse que você está vendo aí agora. Então veja bem, e aqui embaixo eu coloquei aqui os fosfatos que são insolúveis em água. O fosfato natural, o hipofosfato em pó e o termofosfato. Veja bem,
Aqui nós temos os teores de fósforo, né, em citrato de amônio, que é um tipo de ácido, né, eu preciso verificar como que vai ser essa liberação em ácido, então utiliza-se normalmente o citrato de amônio, né, o citrato neutro, às vezes, né. Então olha só, aqui estão as garantias, por exemplo, o superfosfato simples, ele tem aí 18% de P2O5, né, o triplo 41%, o DAP 45%, o MAP 48%, certo? Então o que acontece? Aqui nós temos as garantias de P2O5. Agora não quer dizer que essa quantidade aqui vai ser liberado diretamente para as plantas. E é lógico que essa quantidade aqui ela pode mudar, tá, pessoal? Isso é uma garantia mínima, o superfosfato simples pode ir a 20%, enfim. Isso aqui não necessariamente vai seguir sempre esses valores. Agora o que importa para a gente é isso daqui, ó, a quantidade em água, que é quando eu colocar a água no meu solo e começar a solubilização do meu fertilizante. Repara que o MAP ele tem 48% e vai ser liberado 44%. O super simples tem 18% e vai ser liberado 16%. Então, quando liberado que a gente fala, né, talvez não seja essa a palavra correta, mas vai ser solubilizado, ou seja, vai passar por aquela transformação para liberar H2PO4-. Agora, quando a gente vem para os fosfatos insolúveis, como o fosfato natural, ele tem aqui 24% de fósforo, mas ele não é solúvel em água, não vai haver liberação. Em ácido cítrico, em ambiente como quando você faz a liberação de ácido cítrico, apenas 4% vai ser liberado, tá? Então isso daqui é muito importante, eu preciso verificar essas quantidades. Agora, e quando a gente fala do fosfato natural, eu estou falando principalmente do fosfato natural brasileiro, tá? O fosfato natural que é importado, ele é diferente, ele tem uma solubilidade bem maior. Mas o que tem de diferente? Não é a mesma rocha? Não. Aqui a gente utiliza principalmente as rochas magmáticas para poder fazer a extração do fosfato natural. Lá fora eles utilizam as rochas sedimentares, então essa solubilidade deles é maior, então eles vão ter maior liberação. Então o fosfato natural ele não tem muita liberação, né? Esse nosso, porque ele é insolúvel em água, esse brasileiro, ok? Mas aquele importado sim, inclusive o preço dele é um pouco maior, mas a liberação dele é bem melhor. Ok? Então eu preciso verificar quando eu colocar água no solo, como que vai ser essa solubilização, como vai ser essa liberação. É isso daqui que é importante para mim na hora de eu fazer a minha adubação, na hora de fazer minha recomendação de adubação fosfatada. Eu preciso verificar a quantidade de fósforo que vai ser solubilizado, ou seja, quando eu colocar água, que é isso que vai fazer a diferença. É lógico que eu preciso verificar aqui também, ó, os outros nutrientes. Por exemplo, o superfosfato simples ele vai ter aqui 10% de enxofre. O DAP, né, o fosfato de amônio, ele vai ter 16% de nitrogênio. O MAP 9% de nitrogênio, ok? Então esses pontos são muito importantes, eu preciso verificar a solubilidade em água, tudo bem? Esse é um ponto que é muito importante, caso contrário aí eu posso ter algum tipo de prejuízo ou não estar tendo aí a ação que eu preciso quando eu fizer a minha adubação. Espero que você tenha gostado e se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo desse vídeo, que a nossa equipe vai te separar aqui as duas principais dúvidas e em breve a gente vai estar fazendo aí um novo vídeo explicando as possíveis dúvidas sobre adubação fosfatada. No mais, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.